Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? O Senhor está neste lugar, igreja. Grande é a presença dele. Quando nós chegamos, né, ele já estava aqui, ele continua e ele fala desde o início, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 10, a partir do 46. Eu estava orando, pedindo uma palavra para o Senhor, e o Senhor colocou essa passagem no meu coração. Que a igreja não vem orar para mim, pois de mim eu não tenho nada. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, fale ao coração da igreja, amém? Eu vou estar lendo. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada dia mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? As palmas do nosso Senhor e a igreja possa sentir. Eu estava, como eu disse, pedindo uma palavra para o Senhor. Porque às vezes a gente acha, né, que o Senhor não vai mandar. Como o irmão falou: eu não tenho nada, mas nós não temos nada, né? Que a palavra é do Senhor. Quando o Senhor pôs no meu coração, eu cheguei em casa, dei uma lida, mas aí, como agora a casa que eu moro é pequena, eu não tenho muito espaço para ficar meditando sozinho. Falei: quer saber? Eu vou acordar mais cedo e vou estudar de manhã, que está no silêncio. E aí eu estudei e o Senhor foi falando. Nós já conhecemos a história de Bartimeu. Os estudos que eu fiz, nenhum relataram quantos anos ele tinha, quanto tempo ele estava nessa situação. Mas ele estava ali todos os dias, naquele lugar, fazendo a mesma coisa, sentado à beira do caminho. E ele todo dia ia lá e fazia isso. E o Senhor fala no meu coração assim, que às vezes nós estamos à beira do caminho, achando que estamos esquecidos, que estamos sozinhos, que ninguém está nos vendo. Mas o Bartimeu, ele não via fisicamente, né? Porque ele não enxergava. Mas ele estava ali, porque ele ia lá, pedir, ficava ali. E aí eu fiquei imaginando essa cena, um cego sentado no meio do caminho, meio que abandonado, mas era propósito do Senhor. Porque o Senhor tem propósito para tudo. Ele tem propósito na minha vida, na tua vida, e Ele faz da maneira dele. Mas um certo dia, Jesus ia passar por aquele caminho. E Bartimeu, ele não sabia. Mas naquele lugar dele, sentado, ali as pessoas passando, porque nós sabemos que a pessoa que ela não enxerga, que ela não tem a visão, ela ouve e enxerga pelo ouvido, porque a audição deles é muito maior. E ele ouviu o povo falar, ouviu dizer que Jesus passava naquele lugar. E Jesus está passando nessa noite aqui. Jesus está passando na sua casa. Jesus está passando na sua saúde. Jesus está passando na sua família. Jesus está passando no problema. E ele ficou ali, acredito eu, imaginando. Ele ali, ouvindo que Jesus de Nazaré ia passar. O que ele pode ter passado na cabeça dele? Nossa, essa é a minha oportunidade, missionário. Jesus vai passar aqui, mas eu não enxergo, eu não vou conseguir ir até ele sozinho. Porque às vezes a gente não tem ninguém. Às vezes precisamos de uma ajuda e não tem ninguém para nos levar até Jesus, para nos ajudar a resolver o problema, como ele estava sozinho. A forma que ele vivia ali, ninguém dava atenção para ele. E às vezes o que a gente está passando nas nossas vidas, a forma que nós estamos vivendo,
ninguém dá nada por nós. Mas é assim que Jesus gosta, porque o Senhor, Ele que nos dá o valor. Ele nos vê como uma pedra preciosa. Enquanto muitos olham para mim, para você e falam, ó, daí não sai nada. Jesus olhou e disse, tem vida, tem resultado. E ali estava Ele. Então, creio que Ele ficou ali, sentadinho no caminho dele e percebendo a multidão. Porque sempre tem uma multidão, né? É algo que sempre me chama a atenção, que a multidão, ela sempre está ali. E sempre vai ter na minha vida e na tua multidão. Seja a multidão do povo, que quer nos impedir de ir, seja a multidão que seja o problema, que seja a situação, que seja a pequena fé, seja qual for, ela está ali tentando nos impedir. Só que Deus é maior, e quando Deus tem um propósito, nada pode impedir o agir de Deus. E ali, quando ele ouviu que Jesus se aproximava, ele teve uma atitude. Ele começou a clamar. Pensa, era uma multidão passava por Jesus. É tão lindo porque eu pensei assim, Jesus podia nem ouvi-lo. Só que Jesus ouve, igreja. Às vezes a gente acha, eu tenho orado, missionário, eu tenho falado com o Senhor, mas Ele não me ouve. Ele ouve. Mas já foi dito nessa noite que Ele age no momento certo, que Ele chega na hora certa. E aquele era o momento de Bartimeu. E o momento na minha vida e na tua também chegou. O Senhor, Ele marcou um encontro conosco. Porque Ele tem restauração, Ele tem transformação, Ele tem cura, tem mudança de vida. Ele ainda é o mesmo e não mudou. E eu, estudando a palavra, o que me chamou a atenção é que Bartimeu, ele não desistiu. Né? Ele continuou ali clamando, né? Mas para chamar a atenção de Jesus. Aí eu fiquei pensando, se eu fosse Bartimeu, mas será que ele vai me ouvir? Mas será que ele vai olhar para mim? Será que ele vai fazer algo por mim? Mas ele continuou. A multidão tentou calar, mas é sempre assim, a multidão quer sempre nos calar. Quer nos parar, quer que a gente desista no meio do caminho. Tem sempre aquela frase, para que continuar? Acabou, não tem mais jeito, deixa pra lá, para de seguir. Tá acontecendo nada, mas tá acontecendo sim. Os olhos humanos não tá vendo, mas no espiritual já aconteceu. Porque se o Senhor trouxe em você essa noite, é porque Ele tem propósito na minha e na tua vida. Me chama a atenção também, durante os estudos, que ali era uma humildade, porque a forma que ele vivia era humilde. E ele clamar ali é a gente ser humilde e declarar que nós somos dependentes do Senhor. Reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Ele, o que seria de mim e de você? Nós até ficamos pensando, né, cooperadora, quando o pastor falou, hoje é sexta-feira, se você não estivesse aqui, onde você estaria, né? Só Deus sabe. Que a gente brinca, poderíamos estar nos arrumando para ir na balada naquela vida antiga, mas eu sempre penso, será que eu estaria viva? Porque a vida que eu vivia, a forma que eu vivia, não tinha nada de bom, poderíamos estar aqui hoje. Então eu prefiro pensar que eu estou aqui hoje porque o Senhor me deu um grande livramento e me deu vida, né? E Ele tem vida para nós nessa noite. E mesmo a multidão tentando impedir Bartimeu, ele não desistiu. E o que está te impedindo você? O que tem impedido você de clamar, de buscar, de continuar, de ser persistente? O que impede? Ele era uma multidão que tentava, não diz que impediu. Porque não tem impedimento quando a gente se lança aos pés do Senhor. Quando a gente entrega a vida ao Senhor. Vem as barreiras, dificuldades, as lutas, vem. Mas nada impede o agir de Deus. Mas a gente tem que ter uma atitude. Tem que tomar uma decisão, tem que dar um passo. E ele teve uma. Eu não posso me mover porque eu não consigo ir sozinho. Mas eu tenho boca e eu posso clamar. E ele começou a clamar. Vamos clamar ao Senhor, igreja. Continue clamando. Da mesma forma que o Senhor agiu na vida de Bartimeu, Ele age nas nossas. Aquela situação que para nós não tem jeito. Há quanto tempo eu estou orando? Há quanto tempo estou clamando? Continue, porque o Senhor tem resposta nessa noite para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
E ali Bartimeu clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu acho tão lindo essa frase, né? Porque ele pediu a compaixão, a misericórdia, que é o que eu e você temos que pedir todos os dias ao Senhor. E ele continuou, aí, cala a boca, ele não vai te ouvir, não incomoda o mestre. Quantos falam para mim e para você? Para de ir lá, para de servir esse Deus, para de buscar, não estou vendo nada. Ele continua, não dê ouvidos à multidão, não olhe para a situação e o problema que nós estamos vivendo. E ele continuou clamando cada vez mais forte. E ali, quando ele vai clamando, o Senhor ouve ele. E é lindo porque ele para. E ele manda o chamar. E sabe o que o papai fala essa noite? Que ele mandou te chamar. Ele te trouxe aqui porque ele te chamou. Eu estava até me lembrando da administração da missionária, né? Que falou de Mefibosete, porque o rei mandou chamar. O rei mandou chamar você. Foi o próprio Jesus, igreja. No meio daquela multidão, Jesus caminhando, clamando. Mas por quê? Porque havia algo diferente. Havia fé, havia persistência. Ele chamou a atenção de Jesus. E às vezes eu e você estamos dentro da igreja, estamos na presença e não conseguimos chamar a atenção de Jesus. Porque estamos preocupados com as coisas do mundo, com as coisas da nossa vida, do trabalho. Tem tanta coisa para fazer. E ele estava ali. Para ele, para as pessoas naquele tempo olhando para ele ia morrer daquela maneira. Eu estava até hoje no meu almoço pensando, quantos disseram para mim, e para muitas que andavam comigo, eu acho que para a cooperadora Daima, graças a Deus não, mas disseram para nós, vocês não chegam nem até os 30 anos, e para a glória de Deus eu já vou fazer 40. Aí eu estava me lembrando, eu falei, como o Senhor é lindo, que eu arrumava confusão, eu não podia, eu demorava para entrar, mas quando eu entrava numa briga eu não queria sair. Então lá fora o que tinha para mim era a morte, mas aqui dentro Jesus deu a vida. E aqui ele tem vida nessa noite para mim e para você. Tem restauração. O que ele fez na minha vida, ele pode fazer na dos irmãos, e ele faz, porque ele é Deus. Oh, aleluia. E aí Jesus manda o chamar. E eles falam, olha só, aqueles mesmo que falam, ei, não incomoda o Senhor, fica quietinho aí no seu canto. O Senhor ainda usa eles mesmos para falar, coragem, levante porque Ele está chamando você. Para quem não dava nada para mim, para você, aí vai orar e falar, ó, o Senhor que fez na sua vida missionária, olha o que o Senhor fez na sua cooperadora, Ele chamou você. E a igreja é o Senhor que está chamando. Foi o Senhor que trouxe nós aqui. O Senhor ele tem algo lindo para fazer. E Ele não olha para a nossa situação. Porque outro dia eu estava lá, usando droga e bebendo. Mas o Senhor não olhou para isso não. O Senhor ele olha dentro do nosso coração. E Ele vê algo e Ele traz, Ele limpa, Ele lapida, Ele muda. Aqui Ele só queria ver. Mas Ele declarou para Jesus o que Ele queria. E às vezes a gente está com tantos problemas, estamos tão fracos, que a gente esquece de pedir, declarar ao Senhor aquilo que nós queremos. E aqui Ele declarou, Senhor, que eu veja. Para as pessoas ao redor dele era algo simples, mas para ele era algo precioso. E o Senhor não deu só a visão física, deu a visão espiritual. O Senhor mudou a vida dele, fez algo maravilhoso, ele seguiu a Jesus. E quando vem até o Senhor, e quando o Senhor trabalha, o Senhor cura, o Senhor transforma e muda, vão embora, esquecem de voltar para agradecer. Igual aqueles lá que eram 10 e voltou só um. Ele não, quando os olhos abriu e ele viu a Jesus, e ele seguiu, ele foi grato. Então o que você está querendo, o que você está precisando, declare nessa noite ao Senhor. O Senhor tem coisas boas para nos entregar, porque os pensamentos dele não são os nossos. Às vezes a gente projeta uma coisa, falando de mim mesmo, e o Senhor faz outra. Mas os planos dele são melhores que o nosso. O que o Senhor tem para mim e para você é maior do que a gente pode imaginar. É algo que é tremendo. Quando a gente para olhar a palavra do Senhor, e Jesus ali para dar atenção
que ele clamou de uma forma diferente. Clame ao Senhor, chame a atenção dele de uma forma diferente. Ah, mas eu já tenho clamado, então continue, muda a estratégia, muda a forma, não desista, persista. Porque ele insistiu quando falaram para ele, cara, ficar, chega, ele poderia... eu não vou falar mais não. Mas não, aí ele aumentou a voz e clamou mais alto. Então não deixa a situação te parar, não deixa a situação te estacionar no lugar. Olhe para Jesus, que é Ele quem vai fazer. Aleluia. A condição dele não impediu ele de chegar ao Senhor, mas porque ele tinha uma fé inabalável. Não sei se ele já conhecia Jesus, mas só ele saber que ele passaria ali, ele já teve uma fé. Ah, ele vai passar aqui, é a minha oportunidade. Vou clamar para ele ter misericórdia de mim. E ele clamou, igreja, com todo o coração, com toda a alma, com vontade. Porque às vezes a gente clama, mas a gente clama de uma forma tão com desânimo. Será que vai acontecer? Aqui ele não teve o será. Ele falou, eu vou clamar o filho de Davi e ele vai ter misericórdia. Ele teve. Parou enquanto todos queriam que ele se calasse. Que é assim na minha e na tua vida. Como não quer ver a gente prosseguir. O inimigo, então, quer que a gente pare. Que a gente desista, põe a luta, põe a enfermidade. Toca aqui, toca ali. Mas nós temos que fazer igual Bartimeu. Continuar clamando ao Senhor. Aleluia. O Senhor me levou na mulher do fluxo de sangue. Porque essa noite é de cura, igreja. Cura espiritual, cura física, cura na minha vida, cura na sua família. Não é a noite que o Senhor tem para nos curar. Só Ele tem esse poder. Não adianta correr por mão, para o outro, para o parente. Corre para Jesus. Se lança no pé dele. Clama, pede a misericórdia. Senhor, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Ó, papai, se não for o Senhor. Porque se não fosse o Senhor, igreja, o que seria de nós? Aleluia. Marcos 5, do 25, amiga. Eu li Mateus, mas aqui em Marcos eu achei que dá para dar uma explicação melhor. Mateus é muito curtinho. E o Senhor ele fala, filha, detalha para a igreja entender que quando a gente clama, que quando a gente toca diferente no Senhor, algo acontece. Porque foi dessa maneira com essa mulher. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando isso, antes vindo a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, vês que a multidão te apega e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aqui a gente vê outra coisa linda, né? Essa mulher havia 12 anos, que tinha essa hemorragia, gastou todo o seu dinheiro com os médicos e não adiantou. Mas um dia ela ouviu falar, como Bartimeu. Ele ouviu falar que Jesus passaria ali. E ela também. Então você já ouviu falar de Jesus? Já. E ele já passou. Mas será que nós fizemos igual ela? Olha, Jesus vai passar. Então eu vou tocar na hora do vestido dele. Que foi uma forma dela tocar diferente. Por quê? Ela tinha essa enfermidade e não podia estar ali no meio do público. Podia estar no meio das pessoas. Então ali no meio da multidão,
além deles desprezarem ela poderia ser pisada, que foi o que eu fiquei pensando, porque ela foi por baixo, gente. Ela foi se arrastando por baixo. Foi a estratégia que o Senhor deu para ela, porque o Senhor tem estratégia para mim e para vocês. O Senhor colocou essa estratégia. E eu fiquei pensando, falei, pai, mas já pensou a multidão pisasse nela? Mas não aconteceu, porque era a proposta do Senhor. Ele sabia que ela estava lá, ele sabia o que ela tinha, ele sabia da fé dela. Ei, Jesus sabia que você estaria aqui. Jesus sabe o que te trouxe aqui. Jesus sabe o problema que você colocou nas mãos dele. Então toque nele nessa noite diferente. Ela não temeu a multidão. Ela, creio eu, que não passou na cabeça dela. Mas se eu ir por baixo, o que vai acontecer comigo? Aí se eles me chutarem, me agredirem, me jogar, não. Ela foi pela fé. Eu só quero tocar. E foi a fé dela. Porque se eu tocar, eu vou ser curada. E hoje em dia a gente está andando assim? Muitas das vezes não. Muitas das vezes a gente ora, a gente clama, a gente põe na mão do Senhor, mas a gente não tem fé suficiente para acreditar que vai acontecer. Aí eu pus na mão do Senhor, mas está demorando, acho que vai acontecer. Aí a gente vem de novo e tira. A gente já desiste de clamar. Eu estou orando e não aconteceu. Lá no culto que teve na casa da minha família no sábado, a bispa disse que orou 3 anos, né, minha bispa? Para ter os móveis, né? Minha sogra orou 20 anos para ter uma geladeira nova. Quando ela me conta isso, eu falo, mulher, que fé é essa? 20 anos. E esse ano o Senhor fez na vida dela. Porque no tempo dele. É do jeito dele. E ela fala para mim, olha filha, eu 20 anos orei. A primeira vez que ela me falou, eu falei, nossa, ela não desanimou, né? Porque eu ia desanimar. Senhor, ela orando. E eu tinha fé que antes do Senhor me levar, Ele ia me dar o presente. Ele não deu só a geladeira, não. Ele deu a geladeira, deu a máquina, tudo novo. E alegrou o coração dela. Então é essa fé que ela teve. Se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Ei, se você já deu um passo de vir até aqui hoje, você já teve fé. A cura está neste lugar. Toque nele diferente. Creia. Quando falar, o Senhor está te curando, eu creio em nome de Jesus. Porque não adianta também você usar a palavra e o profeta e aí você não crê. Às vezes não acontece por falta de fé. Aí falar, mas eu fui lá, oraram por mim, não aconteceu. Mas é só fé. Aquela foi por baixo. É lindo porque ela se lançou aos pés do Senhor. Né? Ela desceu, foi se arrastando, quebrando os obstáculos, sei lá, se passando no meio das pessoas, debaixo das pernas, e chegou. E ela foi e tocou. E ela tocou tão diferente que saiu poder e ele percebeu. Porque quando a gente chama a atenção do Senhor, seja com louvor, com uma oração, com um clamor, algo que seja diferente. O diferente, igreja, é verdadeiro. É de dentro do coração. Chega lá e ele faz algo. Essa noite é noite de milagre. Para mim e para a tua vida. Toca nele diferente. Mas eu não sei, ele vai te dar estratégia. Aquela só ouviu falar. E a gente o conhece. Então a gente sabe o que ele faz. Então vamos tocar no Senhor como essa mulher do fluxo do sangue. Ela somente tocou e foi curada. Aí às vezes o que falta é a gente tocar diferente com um toque especial. Um toque ali, Senhor, eu necessito de Ti. Sem Ti eu não sou nada, não faço nada. É crer, Senhor, eu sei que se eu dobrar o meu joelho e eu clamar ao Senhor, eu sei que no Teu tempo e na Tua vontade o Senhor vai fazer. Porque às vezes a gente quer da nossa maneira, a gente quer para ontem. Minha sogra foi 20 anos, Ana orou 25 anos. E a gente às vezes quer para hoje. Às vezes eu fico imaginando assim, quando eu paro para ver o meu testemunho. Porque assim que eu retornei para Jesus e me reconciliei com Ele, voltei para Ele, Ele já me libertou de todos os vícios. Mas eu sempre penso assim, não é porque Ele fez comigo assim, que com o outro é assim. Tem uns que demoram, levam mais tempo, porque cada um é cada um. Então eu sempre penso, eu falo, Senhor, o Senhor é tão lindo que comigo, eu acho que tinha tanta pressa, né? Que eu demorei tanto lá no mundo.
que ele fez assim. Mas eu já vi pessoas que lutam sempre, às vezes tem recaída, a glória de Deus. Eu ainda não tive nem quero ter. Eu sempre peço ao Senhor, Pai, segura nas minhas mãos, que é a minha falha, mas nunca me deixe lutar lá atrás. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas foi comigo, assim com o outro vai ser. Que nem eu sempre falo, quando a gente chegou, a gente queria olhar para os irmãos, queria ser igual. Mas aí comigo é de uma maneira, com você é de outra. O que o Senhor tem para mim, Ele não tem para você, porque tem algo maior. Ele vai fazer de forma diferente. Não é porque Ele foi e usou a missionária Silvana de uma forma, Ele vai me usar, não. Mas o Senhor, Ele faz no tempo dele. É o Espírito Santo que trabalha dentro de nós. Irmãos, eu não gostava de usar saia. Eu detestava saia. A primeira coisa, quando eu voltei para Jesus, eu falei, sério que eu vou ter que usar saia? E eu relutava, eu falei, não vou usar não. E aos poucos, não foi quando eu cheguei, o Senhor foi trabalhando, e foi fazendo, e foi mudando. Hoje eu já não consigo não vestir saia. É algo que eu falo, o Senhor fez. Porque era alguma coisa que eu não gostava. Quando eu chegava na igreja, eu via as irmãs tudo de saia, meu Deus. Então o Senhor, Ele trabalha. Aqui Ele precisou desse cenário para o nome dEle ser glorificado. E na minha vida e na tua não é diferente. A glória dEle tem que ser mostrada. Então, às vezes, Ele vai fazer de uma forma, foi dito que Ele permite a cova, Ele permite a fornalha, Ele permite a enfermidade. As lutas, então, nem se fala. Porque Ele tem que permitir o nome dEle ser glorificado. Não vamos fazer como essa mulher do fluxo de sangue, que teve uma fé tão linda e não pensou em mais nada, a não ser se achegar ao Senhor. Então se achegue no Senhor essa noite. Você que ainda não se chegou no Senhor, se lance nos pés dEle. Deixa Ele trabalhar, faça como ela. Se eu tão somente tocar, eu serei curado, eu serei liberto, transformado. Ele vai fazer na minha vida e na da minha família. Porque Ele alcança os nossos também, através do que Ele faz nas nossas vidas. Então deixa o Senhor chegar. Ele passou. E hoje Ele marcou um encontro aqui. Porque Ele passa sempre aqui, né? Está sempre aqui. Quando a gente chega, Ele já está nos esperando. Mas quando Ele traz a gente até a casa dEle, Ele já tem um propósito. Como diz meus pastores, esse dia não vai voltar mais. E é um dia especial, onde Ele tem algo para entregar. Dê um passo, dê uma atitude como Bartimeu. Clame mais alto. Dê um passo como essa mulher. Toque Jesus de uma forma diferente. Mas eu não sei como Ele vai dar estratégia. Toque nele, abra o coração para Ele. Deixe Ele entrar, deixe Ele trabalhar. Ele curou lá, Ele cura aqui, Ele cura hoje, amanhã, e sempre vai fazer. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. Às vezes nós queremos que o Senhor faça, mas nós não queremos dar o passo. Às vezes a gente, eu creio, mas quando fala que nem com o jovem rico, que tem que entregar toda a riqueza, mas eu tenho que deixar esse copo, mas esse copo me faz tão bem, não dá. Aí regride, para, ouve a multidão, não ouça a multidão não, ouça a voz do Senhor, deixa Ele conduzir o seu caminho. A multidão vai falar mesmo, ei, vai para a igreja não, ei, busca Deus não, aqui no mundo está muito bom, tem muita coisa, tem festa, tem bebida. Tampe os ouvidos, só vou ouvir a voz do Senhor, porque só Ele tem salvação, só Ele pode mudar a minha e a tua vida. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos, Jesus pode voltar, tanto para mim no individual, como Ele pode voltar para buscar a igreja dEle. É tempo de se chegar ao Senhor, de entregar a vida a Ele e deixar Ele conduzir. Os planos dEle são lindos, igreja, são maravilhosos. Eu sempre paro para pensar. E eu falo para Jesus, eu nunca, na minha vida, imaginei viver tudo que eu vivo hoje. Nem ter nem um terço do que eu tenho. Nunca. Mas foi Jesus. Mas para isso tem que ter a obediência. Tem que ter a renúncia. A gente tem que abrir o coração. Tem dias que tá difícil. Tem dia que a gente não consegue. A gente tem que pedir mais ainda a misericórdia. Pai, se o Senhor não me carregar, eu não consigo. Mas nós temos que ser persistentes. Bartimeu foi persistente quando mandaram ele se calar.
Vamos ser persistentes diante da dificuldade, dos problemas. Seja qual for o problema que você tem na sua vida. Não desista, pois o Senhor, Ele tem algo lindo para fazer. Não deixe a multidão impedir. Se ela olhasse para a multidão, ela não seria curada. Quantas vezes a gente, pede a bênção porque olhou para a situação, olhou para o problema. Muito mais olhamos para o homem. Mas o homem fez isso. Não serve a Deus. O único que não pecou foi Jesus. Então a quem a gente tem que orar e imitar é Ele. Não olhe, não ouça a multidão. Não deixe ela dirigir o seu caminho. Só Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem salvação para a tua casa, para a tua família, para a sua geração. Às vezes a gente está aqui, comigo já aconteceu muito, estamos adorando, buscando, fazendo, às vezes até com o coração triste, com tantas coisas em casa, mas a gente se alegra na presença do Senhor. Tentamos dar o melhor para Ele, igual Maria que escolheu a melhor parte, lançou os pés do Senhor, ungiu os pés dele. E quando a gente chega em casa, o Senhor já fez algo, o Senhor trabalhou numa situação, o Senhor está livrando enquanto nós estamos aqui, fechando porta, sepultura, libertando, porque só Ele faz, igreja. Então seja como Bartimeu, persistente. Tenha fé e persista. Clame cada vez mais alto. Mas eu não tenho voz. Então chore aos pés do Senhor. Porque quando a gente se derrama no Senhor, não sai uma só palavra, mas o Espírito Santo Ele vem. E Ele cata cada lágrima e leva para Ele. Às vezes é com gemidos. Não tem palavras. Às vezes a gente não consegue abrir a boca. Quantas vezes a gente dobra o joelho para falar com o Senhor e só consegue chorar. Aí a gente quebranta o nosso coração. E o Senhor, Ele faz algo, amém? Que nós venhamos ser como Bartimeu e como essa mulher do fluxo de sangue. Venhamos ser persistentes, que venhamos ter fé, dependente da situação que nós estivermos passando hoje, amanhã, quando for. E cremos que o Senhor fará, que o Senhor tem cura, tem libertação e transformação, amém? E as palmas vão ao Senhor.